Bom e agradável é os irmãos viverem juntos em união. Amém? Temos alegria na comunhão, alegria em rever os irmãos, ver o rosto dos irmãos. Nossos corações são consolados, fortalecidos, não é? A gente não pôde vir já há algum tempo, mas assim que o Senhor nos permite, a gente já vaza para cá. Né? A família da minha esposa daqui e a família espiritual, né, onde a conheci, também está aqui. Tem duas famílias abençoadas. E nos alegramos na comunhão e vemos como Deus fala conosco. Quando a igreja se reúne, é graça, é poder, é vida, é a manifestação do Senhor. E nós estamos aqui felizes pela presença de Deus. Não fosse a presença do Espírito Santo, tudo seria vazio. Apenas uma formalidade para preencher nosso tempo, mas nós tocamos na singeleza, na presença do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento. É interessante como o Espírito de Deus trabalha, não é? Capítulo 17 de 1 Reis, texto conhecido de todos, acredito de quase todos, ou todos, às vezes de uma maneira direta ou indireta. Esse capítulo, ele começa apresentando um personagem da Escritura que todos vocês já viram, ouviram, que se chama Elias. Capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para quem conhece as Escrituras, vocês sabem que esta é a primeira vez que vai aparecer a pessoa de Elias. Não há menção alguma dele nos capítulos anteriores, em livro algum anterior a 1 Reis, capítulo 17, ele simplesmente aparece. Ele aparece e diz: não vai chover, não haverá nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Obviamente, nós estamos muitas vezes lendo e não prestamos atenção em coisas pequenas e simples, mas o que é interessante é que meu querido irmão ali começou a citar em 1 Timóteo capítulo 2, quando ele menciona da oração. Quando ele abriu e começou a ler, eu falei: Senhor, o sermão é muito bom. Porque o único texto que vai nos falar alguma coisa a mais de Elias, antes desse momento, sabe onde está? No Novo Testamento. Então, você vai abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17. Lá nós vamos dar um salto lá para o final da Bíblia. Tiago capítulo 5, verso 17. Vocês conhecem bem o texto, quando o Tiago está chamando a igreja a algumas práticas simples. Está alguém entre vós doente, está alguém alegre, está alguém triste, aflito.
E aí ele então chega no verso 16, dizendo que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados, sarados. E aí então ele termina a frase no capítulo 5, verso 16, a oração do justo, que está escrito na sua Bíblia. O ventilador não está me deixando ouvir os irmãos. Sei que tem gente murmurando aí, né? No bom sentido, hein? A oração, final do verso 16, todos conhecem isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí Tiago diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Literalmente, esse texto diz: Elias orou insistentemente. Então, quando você olha o quadro em Reis, capítulo 17, verso 1 Reis, você diz: Elias chega e diz: não choverá, não vai cair orvalho, não vai chover, senão segundo a minha palavra. E fica difícil de ver esse quadro, porque a gente pensa: puxa, Elias aparece de supetão, e de repente ele diz isto, mas não é assim. Antes de dizer isto, diz o texto aqui, Tiago diz que Elias era tendente às mesmas fraquezas que você e eu, mas que ele orou. Ele não orou naquela hora. Elias não orou naquele momento em que ele diz ao povo: Deus guardou este servo em segredo. Deus guardou este homem no secreto, onde ele teve que passar por dificuldades, como que Tiago poderia dizer, senão pelo Espírito, que Elias tinha suas fraquezas. A gente vai tentar achar isso depois, mas creio que aqui está falando de antes. Porque Deus toma um homem para apresentá-lo ao povo num momento crucial da história de Israel. E é no momento crucial da história da igreja que Deus traz os seus servos que estão em secreto, que estão escondidos, que não são vistos. Elias é apresentado ao povo de Israel num determinado momento da história, e já vamos olhar isto, mas é preciso ver que o processo de Deus na vida de Elias este processo aconteceu no secreto. Elias, o tesbita, quantas vezes ele viveu, venciou e sofreu pela degradação da nação de Israel. E ali ficou sofrendo e clamando até que Deus diz: te apresenta diante do povo e abre a tua boca. Não vai cair nem orvalho, nem chuva. O orvalho era essencial para as pastagens. Esse ano nós tivemos, por exemplo, quem trabalha com gado sabe, ou conhece um pouco, que nós tivemos não só a seca, mas nós tivemos as geadas, que acabou com as pastagens. Agora veja, nós ficamos alguns meses. Agora vamos pensar, 3 anos e meio. Tiago diz 3 anos e meio,
Jesus diz 3 anos e meio. 3 anos e meio sem orvalho, sem chuva. Tem gente que reclama, está chovendo, né? Eu digo, obrigado, Senhor, porque está chovendo. Vamos voltar para 1 Reis, capítulo 17. Deus trabalhou na vida de Elias, no momento crucial. Trabalhou onde? No secreto. Trabalhou onde? Não sabemos dos detalhes. Não sabemos quantos anos ele tinha. Não sabemos quanto tempo demorou esta obra de Deus no seu interior, até que ele pudesse, depois de muita intercessão, dizer diante do povo, não vai chover. Tem muita gente que quer experimentar o poder de Deus, mas não consegue ficar 5 minutos na presença do Senhor. E diz, Deus não faz coisas na minha vida. Ora, qual é a tua prioridade? O que você quer, o que você busca, o que nós desejamos como igreja do Senhor? O irmão mencionou há pouco aqui a respeito da história, da situação do mundo, e é um fato. E você olhando para os dias de Elias, nós temos este quadro na nação de Israel. Que quadro? Um quadro de extrema degradação. Vamos voltar para o capítulo 16 para entender um pouco desse cenário que estava acontecendo nos dias de Elias. No capítulo 16, nós vamos ter a aparição de um homem chamado Omri, que também vai ter um filho. Verso 25 diz o seguinte do capítulo 16: e fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e aqui vem uma expressão do Espírito Santo, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então, que cenário nós temos em Israel? Ou chamadas 10 tribos do norte. Um cenário de um rei que fez pior do que os seus antecessores. E aí no verso 28 diz que ele dormiu e o seu filho Acabe, não Acabe comigo, não é? Acabe entra em cena. Agora, bom, acabou o reinado de Omri. Quem sabe o filho vai ser diferente, vai ser melhor. O que nós vamos ler no verso 29? E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel e Samaria 22 anos. E o 30 nos diz, e fez Acabe, filho de Omri, o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Verso 30 do 16. O que mais? Mais do que todos os que foram antes dele. Lemos do pai que diz que fez pior do que os que vieram atrás. Agora vem o filho, que ultrapassa o pai. Ou seja, pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. E então, nós vamos ver a entrada em cena no verso 31, que além de tudo isto, ele faz uma outra coisa. Sucedeu que, como se fora pouco, ou seja, aquilo ainda era fichinha, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria.
Verso 33, também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, se você achava que estava pior, né? Pô, cheguei ali em Onri, fez pior. Quando eu chego em Acabe, é multiplicado. Acabe, que literalmente significa irmão do pai, casa-se com Jezabel, filha de Etbaal. Quem era Etbaal? Vocês se lembram, alguns vão se lembrar, que conhecem um pouco da palavra de Irão, de rei de Tiro, amigo de Davi, de Salomão. O que aconteceu? Esta geração que veio depois, eu vou colocar esse quadro para vocês entenderem, eles tomaram o poder destes que eram anteriores, e entrou um povo, esse povo era o povo fenício, Etbaal, que literalmente significa com Baal, ou seja, parceiro de Baal. Baal significa meu dono, que também é um símbolo de Satanás, figura de Satanás. Etbaal. Como é que ele chega ao poder? Matando seu irmão. O seu irmão, por sua vez, chega ao poder também matando. Mas Etbaal não só matou seu irmão, como ele restaura e reaviva no meio dos fenícios a adoração a Baal. E este Etbaal teve uma filha chamada Jezabel. Todos já conhecem muito da história de Jezabel. Jezabel literalmente significa Baal exalta. E esse é o quadro. Ela agora é dada em casamento a Acabe, rei de Israel, que já é algo errado acontecendo, e pela influência dessa mulher poderosa, vinculada a uma família fratricida, que mata os irmãos, vem para influenciar a nação de Israel, que já estava em total decadência. Agora tem mais um elemento de decadência, onde uma mulher passa a determinar os rumos, porque Acabe não só segue os caminhos de Jeroboão, mas ele traz de uma maneira contundente para a nação de Israel o culto a Baal. Ou seja, é uma rejeição total a Deus. E quando chega o momento mais escuro dessa história, surge um homem. Meu Deus é Jeová. Elias. Elias, meu Deus, literalmente o nome Elias, e meu Deus, o meu Senhor, meu Deus é Jeová. Ele aparece de repente. Em que momento? De trevas. Em que momento? Onde aqueles resquícios da adoração a Deus são exterminados. Aquele resquício do culto ao Senhor dos antepassados de Israel é totalmente jogado fora, e se procede grande perseguição aos que adoram a Deus, de maneira que Jezabel promove uma grande matança dos profetas do Senhor. E conhecemos a história. Onde vamos chegar? Em Deus nunca deixa de dar o seu testemunho, mesmo no meio do maior caos, Deus não deixa de dar o seu testemunho. Deus tem os seus Elias escondidos, que estão passando pelo sofrimento, pelas dores, e muitas vezes não entendem. Mas quem sabe Deus está preservando,
no secreto homens e mulheres para um momento de grande escuridão na face da terra. Um momento onde você olha para o cristianismo professo, o irmão mencionou alguma coisa aqui, o cristianismo professo, as pessoas elas olham para o mundo, muitos cristãos olham para o mundo e acham que o mundo tem algo para nos dizer, para nos ensinar, para nos dar estratégias que enganam. Quando a igreja pensa desse jeito, ela já está casada com Baal. Ela já está juntando forças com o inimigo de Deus. E ela vai enfraquecendo, porque a força da igreja está no secreto da comunhão com Deus. Como Elias estava no secreto aprendendo de Deus e sofrendo, lutando contra as suas próprias paixões, mas ele vence estas paixões e ele é apresentado no meio do povo de Israel, repentinamente dizendo: não vai chover, senão segundo a minha palavra, enquanto eu não abrir a boca, não vai chover. Que autoridade e ousadia é esta? É só de alguém que andou no esconderijo com o Senhor. Não é a ousadia de alguém que vê a vida com Deus como 1 horinha por semana numa reunião de domingo, ou seja, de semana, meio de semana. É a realidade de um homem ou de uma mulher que sabe o que é estar no escondido, no secreto com Deus. Nós gostamos muito de falar que o Elias teve depressão, né? Tem muita gente que gosta de ficar lembrando essas coisas. Quando eu vejo a vida de Elias, eu me humilho, porque ele foi um guerreiro. Você ousaria aparecer no meio de milhares de pessoas totalmente contrárias a Deus, dizer: ó, em nome do Senhor. E a primeira vez que aparece a expressão vive, verso 1 do capítulo 17, vive o Senhor Deus. Vive! Vocês pensam que a vida com Deus é uma religião? O nosso Deus vive! Vive o Senhor Deus de Israel, vive o Senhor Deus da igreja. E quando Jesus, diante dos seus discípulos, lhes pergunta: quem dizeis vós ser o Filho do homem? Quem dizeis vós que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que é vivo, aquele que é em essência a vida. Vocês estão servindo a deuses que são mortos. Ah, mas eles existem. Sim, existem, mas são mortos. Morte não significa inexistência. Mas aquele que é a vida é apresentado por meio de Elias ao povo de Israel. Vive o Senhor, Deus de Israel, que perante em cuja presença, em cuja face eu estou, não estarei, não estava. Tem gente que tem que marcar encontro com Deus porque não está com Deus. Eu só marco encontro com uma pessoa quando eu estou longe dela. Mas quando eu vivo na presença, eu não marco encontros. Elias não tinha encontros marcados, Elias vivia a presença. Mas isso só se tornou visível quando aquele que é o Senhor diz: vai. Não está escrito dessa maneira, mas é claro que aconteceu. Ele ouviu o Senhor. Então, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Não estarei, não estava, do Deus perante cuja face eu estou. Ó Senhor,
Bendito és tu, bendito és tu. Deus levanta Elias. Em que momento? Na hora das trevas. Em que momento a igreja está vivendo hoje? Hora das trevas, densas trevas. E onde estão os Elias? Nós vamos voltar para o capítulo 17. Capítulo 17, Elias se apresenta ao povo, diz apenas esta sentença, esta palavra, e vai embora. Ele não fez uma pregação de arrependimento, ele não fez uma história para dizer para o povo: olha, vocês estão aí abandonando o Senhor, por isso que está acontecendo essa miséria. E é interessante que Baal era considerado, Baal, Astarote, os deuses da fertilidade, de fazer chover, etc, etc. O Senhor vem através do seu profeta e diz: quem manda na chuva sou eu. E Elias se apresenta e vai embora. Talvez a gente pense: puxa, poderia ter uma pregação no meio, muitas palavras para as pessoas acordarem, mas não são as muitas palavras que as pessoas, pelas quais as pessoas acordam, é quando elas sentem na pele e veem o poder de Deus. É uma mensagem dita sem ser dita. E aí então, verso 2, Deus diz, veja o verso 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Extraordinário. Até aqui, até o 6. Deus diz a Elias que fosse ao ribeiro de Querite. É interessante, porque Querite representa uma ferida, uma incisão. E Elias é levado para esse lugar. O povo de Deus está ferido, está rasgado. E a vida de Elias vai tipificando a realidade espiritual do sofrimento de Israel e da rejeição do povo de Israel ao Senhor Deus. Deus então enviando Elias ao ribeiro e dá a ele a seguinte ordem: você vai ficar ali, beber do ribeiro, e eu ordenarei a corvos. Ninguém imaginava você receber comida, não é? O iFood dos tempos bíblicos. Vinha o corvo trazendo pão e carne. Pão e carne. De manhã, pão e carne. À tarde. Não vou entrar nos significados disso aqui. Mas quem disse para ele ir para aquele lugar? Deus. E que experiência ele vivia? O milagre todos os dias. Todos os dias. Já pensou você viver isso cada dia? Mas esta é a chamada de Deus para nós. A igreja é chamada para o milagre. Mas a gente não crê. Jesus disse: por que vocês estão ansiosos pela vida de vocês? Olha os passarinhos. Quem alimenta os passarinhos? Quem alimenta? Jesus diz: o Pai o sustenta. Quanto mais valeis vós?
quanto mais valeis vós do que as aves. Se o Pai olha para os pássaros, não vai olhar para você? Nós estamos vivendo em época de crise, se fala de problema de preço disso, preço daquilo, mas para onde você está olhando? Em que momento Elias estava vivendo? Em que hora Elias estava vivendo? Ele estava vivendo numa hora de escuridão. Mas qual era o sustento de Elias? A palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem. Vamos lá, crentes do Brasil. Mas vocês sabiam que a fé só opera quando tem crer mais confessar na nossa vida? Crente que não confessa, a fé não opera. Paulo diz: nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isto falei. E ele então diz: nós cremos, por isso também falamos. A fé que não, o crer, mais confessar é igual a fé, não é só o crer. Por isso que a salvação se dá por duas coisas: se com teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Não tem crer secreto que ninguém sabe. O crer de coração, ele é expressado pela minha boca. Esse é o espírito da fé. Então, quando eu digo para os irmãos dizerem algumas coisas, não por dizer, para que nosso coração seja exercitado. Eu me lembro quando eu me converti, Everson, que às vezes eu ia para a reunião e a família com quem eu morava não podia ir, eu voltava e pregava para eles. Tudo que eu ouvi, uma que eu anotava, né? Anotava. Aí chegava em casa, os irmãos perguntavam: e aí, o que foi? Pegava os textos e repetia, não literalmente, claro, mas aquilo me foi dando aprendizado, porque cada vez que eu falava mais eu entendia. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Temos o mesmo espírito de fé. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para quem Jesus disse isso? Não é? Para o diabo. Quando o diabo disse para ele, Jesus, que estava com fome, transforma essas pedras em pão e sacia a tua fome. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá no Antigo Testamento está escrito de tudo que sai da boca de Deus. E Jesus então explicando diz: o tudo é a palavra, porque é pela palavra que o universo foi formado, é pela palavra que as coisas ocorrem. Então quando veio a Elias o que? Verso 2, a palavra do Senhor, esta palavra produziu nele movimento, e produziu milagre, e produziu ação. E Elias viveu ali um período. Verso 7 diz: e sucedeu o que? Passado dias, o ribeiro se secou. Agora você tem uma situação diferenciada. Por quê? Quem mandou Elias para o ribeiro de Quiriate? Quem? Deus.
Mas como é que Deus manda ele para aquele lugar e depois de um tempo seca a água? Mas não foi o Senhor que mandou. Esse é o nosso problema. Esse é algo mais para aprendermos na vida de Elias. Na vida da igreja, Deus tem feito avivamentos na história, e muitos avivamentos na história, e Ele então operou sinais e prodígios. Basta você estudar, ler, você conhece a história da igreja. E sabe o que acontece, irmãos? Nós queremos que Deus continue fazendo a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Deus mandou Elias para comer dos corvos e beber água do ribeiro. Mas o texto diz: o ribeiro se secou. Se você olhar para a história da igreja, você vai ver que Deus deu abundância ao seu povo, mas houve um momento que se secou. E o que fizemos na história da igreja? A gente vai e constrói um monumento. Olha, aqui um dia passava água. Oh, que glória! Lembra daqueles tempos? E ficamos endeusando aquilo que aconteceu e perdemos a sintonia com o Espírito Santo. Esta é a realidade da igreja. A gente diz: porque a igreja se desviou, parou. É verdade. Por quê? Porque o ribeiro se secou, não tem mais água igual antes, e aí ao invés de nós dizermos: Senhor, como verso 8, então, veio a ele a palavra do Senhor. Agora você acha assim, Elias estava ali dormindo o tempo todo, de folga, não é? Aquele tempo que possivelmente mais ou menos um ano, ele ficou ali. Será que ele não estava numa vida autêntica, dinâmica de comunhão com Deus? Elias estava numa vida de comunhão com Deus porque ele já tinha sido treinado no secreto de Deus para ter a ousadia de chegar diante do povo e dizer: não vai chover, não vai cair orvalho, não vai cair chuva, senão, segundo a minha palavra, um homem experimentado na comunhão com Deus. Quando o ribeiro se seca, ele é capaz de ouvir novamente a palavra de Deus. Muitos avivamentos param na história ou na nossa vida pessoal. Quantos crentes foram batizados com o Espírito Santo e nunca mais experimentaram nada? Estão parados na história. Um dia corria uma água aqui, ó. Aqui estava o ribeiro. Olha, foi Deus que disse para a gente fazer isso. Nossos pais, nossos antepassados, foi um mover de Deus. E uma nova geração vem e só conhece a história de um movimento. Eu vi isso pessoalmente na vida de irmãos. E disse para eles assim, falei: irmãos, vocês estão pensando que Deus vai fazer igual fez no passado com os antepassados ou os pais de vocês, mas vocês não estão buscando para ver o que Deus quer de vocês hoje. Deus tinha uma nova comida para Elias, Deus tinha uma nova caminhada para Elias, e ele poderia ficar ali celebrando: vou fazer uma tenda e vou ficar por aqui, porque esse é o lugar que Deus me alimentou pelos corvos, esse é o lugar de milagre, então vou endeusar esse lugar, e vou fazer um monumento, vou colocar uma placa, avivamento. E cadê a vida? Cadê a água? Mas Elias, não tem mais água aqui. Não, mas aqui corria um rio.
E assim ficamos nós como igreja do século 21, vivendo da história. A história é importante, é necessária, mas o que Deus está falando hoje com você? O que Deus está falando comigo hoje? Deus não assina contratos com ninguém para dizer assim, eu vou te usar sempre desse jeito. Deus pode mudar a maneira como nos usa, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, mas para isto eu tenho que ouvir. Para ouvir eu tenho que estar em comunhão. O Deus cuja face eu estou. E então o que nós vemos? Deus tinha uma abundância, Deus tinha uma nova experiência para Elias. Deus queria mostrar os seus sinais de uma maneira extraordinária, não mais pelos corvos, não mais bebendo água de um ribeiro. Aquilo foi importante e necessário, mas não para sempre. As coisas que Deus faz são dinâmicas. E muita gente pensa que ser dinâmico é se misturar com o mundo, é copiar o mundo e dizer, vamos mudar a estratégia para ver se alcançamos o mundo. Não alcançamos as pessoas, ou não impactamos as pessoas, porque não temos obrigação de converter as pessoas. Nós temos a obrigação de trazer o poder de Deus no meio de um mundo de escuridão. Isso sim, nós temos a obrigação de mostrar quem é Deus no mundo de escuridão. Trazer a presença do Deus em cuja face nós estamos, se é que estamos. Ou se não estamos fazendo como a igreja no passado, que começou a olhar para os primeiros pais da igreja, para os apóstolos, os 12, né? E dizer, naquele tempo. Por isso tem um livro inacabado na Bíblia. Você crê nisso? Eu creio. Tem um livro inacabado. Como inacabado? Tem gente que vai achar que eu sou herege. Mas o livro dos Atos do Espírito Santo foi colocado como Atos dos Apóstolos, mas é livro dos Atos do Espírito Santo na igreja e na vida dos apóstolos. Não parou. Ou meu Deus é morto. Deus continua escrevendo na história da igreja. Eu quero sempre estar dentro. Essa é a minha oração muitas vezes. Senhor, se estás fazendo algo, eu quero estar dentro. Eu quero estar no centro do que estás fazendo na terra hoje. Não quero estar com alguém que vive de saudades e de sentimentalismo. Eu quero estar, como disse Elias, o Deus perante cuja face estou, como disse Paulo, o Deus perante o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Me disse, o Deus que pode falar, porque é vivo, vive o Senhor Deus de Israel, aleluia. Oh Senhor, além diria Maglai estirias. O mundo não tem nada para nós. O mundo não é modelo para nós. O Senhor nos tirou do mundo. A nossa presença é para trazer o Deus perante cuja face nós estamos. Sem dizer muita coisa, sem ficar contando. Não me lembro que numa fase da minha vida, que eu não entendia muito bem as coisas, eu achava que falando 3, 4, 5 horas para uma pessoa, ela ia se converter. Tinha uma aberturinha assim, a pessoa dava uma aberturinha assim, mas aprendi que quando você está pregando o evangelho, você só joga um salzinho na comida para dar sede para a pessoa. Como tem um ditado que diz, eu posso levar o cavalo até a beira d'água, mas não posso forçá-lo a beber água. Não é? Mas eu posso forçá-lo na comida dele. Aí ele vai beber. Então a nossa vida é sal.
para despertar as pessoas, para chegar para você, o que você tem que é diferente? Ah, a doutrina minha é diferente. Não, gente, doutrina não muda ninguém. A doutrina é só a maneira de expressão da vida. Se eu não tiver a vida, eu vou ser um religioso que faz as coisas repetidamente. Lembra que Jesus disse para os fariseus, para os discípulos, a respeito dos fariseus, dos escribas, e diz: ouçam o que eles dizem. Lembram disso? Mas não procedam de acordo com as suas obras. Eles têm uma palavra que está certa, mas a vida é torta. Mas o Senhor não anula a palavra certa porque a vida é torta, porque a palavra sempre será certa. Mas o Senhor é claro, não faça o que eles fazem. Viva a vida com Deus. Então Deus chama Elias para um novo estágio, uma nova etapa, e nessa etapa ele vai ser levado a Sarepta, na área onde era Sarepta? Versículo 9. Onde era Sarepta? Sidom. Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo? Olha o capítulo 16, versículo 31. Quando aparece Jezabel, que era filha de... O que está escrito na sua Bíblia aí? O que mais? Rei dos Sidônios. O Senhor manda o seu profeta para o coração da encrenca. É no meio do pior lugar que eu vou te manter. Aleluia! A gente sempre pensa, eu vou para um lugar bonito, longe de problema, de encrenca. Deus pega Elias, depois de um tempo lá com os corvos e com o ribeiro. Elias, agora você vai lá para Sidom. Como? Jesus disse, olha, lá fora está cheio de lobos devoradores. Jesus falando com os seus discípulos, está cheio de lobos devoradores. Aí diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Este é o cristianismo. Não é o cristianismo covarde. Mas não é sair afoitamente fazendo bobagem, mas tem que estar em sintonia com Deus. Tem que ouvir os estágios e ver os estágios de Deus nas nossas vidas, aprender com o Espírito Santo diariamente, permitir, como Elias disse, Tiago, era um homem como nós, sujeitas às mesmas paixões, mas orou como? Instantemente, insistentemente, para que não chovesse. Quando ele teve convicção e certeza, ele sai e vai para o meio do povo e diz isto. Porque ali estava um homem quebrado de suas paixões, das suas afeições, de si mesmo. Ali estava um homem que experimentou a cruz, então ele pôde se apresentar diante do povo, não para se aparecer, mas para cumprir a palavra de Deus. Então Deus o leva para Sarepta, e o Senhor diz no verso 9 que ali ele deu de Sidom, deu uma ordem a uma mulher que o sustentaria. Interessante que a mulher mesmo não sabia. Quando Elias chega e diz para ela, olha, a mulher estava lá catando uns gravetinhos para fazer um fogo. Elias disse para ela, olha, me dá um pouco d'água e me dá aí um pão, que precisa de farinha e azeite.
e água. E ela diz: olha, meu senhor, eu estou pegando 2 gravetinhos aí, eu não vou ler o texto que é longo. Estou pegando 2 gravetinhos aqui. Só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite, que vai dar para fazer um pão para o meu filho e para mim, e depois vamos morrer. Agora interessante, Deus disse a Elias: eu já ordenei uma mulher. Como Deus trabalha, eu acho lindo demais. Verso 9 do capítulo 17, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus pega os frágeis, Deus pega os que não são, Deus toma aqueles que não são nada, para manifestar a sua glória. E aquela mulher já sem nada, viúva, desamparada, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aí vem a prova de Deus. Elias diz para ela, ela diz: Senhor, eu, não é? Primeiro ela traz a água, depois Elias pede um bocadinho de pão. E ela diz isso no verso 12 que eu acabei de falar. Ou seja, é o último pãozinho de casa. Tem mais farinha, não tem mais azeite. É o último pão. E eu vou fazer, peguei 2 gravetos, vou fazer o foguinho, cozinhar o pão, vou comer com meu filho e vou morrer. Por quê? Não tinha víveres, não tinha comida por quilômetros, e quilômetros, e quilômetros, e quilômetros, e quilômetros. Então, verso 13, e Elias lhe disse: não temas. Primeira palavra do Senhor para as pessoas, né? Não fique atemorizado. Vai, faze conforme a tua palavra. Sim, vai lá, prepara o pãozinho. Mas primeiro, aí alguns aqui no século 21 dizem: que camarada egoísta. Vai chegar na casa de uma viúva que não tem mais nada para comer e pede para primeiro servir um homem e depois ela e o filho. Verso 13, veja aí. Por isso que a palavra de Deus não pode ser entendida com mente natural, humana. E é por isso que muita gente ataca a palavra de Deus, porque está longe de ver quem é Deus. E Elias lhe disse: não temas, vai faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei um aqui, depois fará para ti e para teu filho. Por quê? O que diz o verso seguinte? O que está escrito aí, irmãos? Qual foi a diferença daquela mulher? Ela creu. Qual a prova que Elias poderia dar a ela? Primeiro eu vou encher a panela, daí você faz o pãozinho para mim. Não, primeiro você traz para mim. Porque assim diz o Senhor. Quantos crentes não creem no que Deus diz? Porque eles querem ver primeiro. Deus não faz nada na minha vida. E não faz mesmo, porque você não crê. E aí então nós lemos, versículo 15. E ela foi e fez.
conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa, depois de muitos dias. Maravilha, Senhor, obrigado. Este é o teu poder, Senhor. Esse é o poder que nós, como povo teu, temos perdido, porque cremos no que vemos e não na tua palavra. Perdoa-nos. Verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de quem? Do Senhor. Observa que no versículo anterior, verso 15, diz: conforme a palavra de os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Ou não? Verso 15: conforme a palavra de Elias. Mas no verso 16 diz palavra do Senhor. Porque o que saiu da boca de Elias era a palavra do Senhor. Mas para sair a palavra do Senhor, o vaso tem que estar perante a face de Deus e ouvir ao Senhor. Se não é minha palavra só, mas se é a palavra do Senhor. Mas antes diz o texto, palavra de Elias, depois diz que esta palavra de Elias não era de Elias, era do Senhor. E então os irmãos conhecem a história. Depois tem a questão do filho dela que morre. Elias ressuscita um menino, e ela diz no verso 24, essa mulher: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Porque a palavra de Deus na boca de muitas pessoas não é a verdade. Porque eles não trazem Deus e não honram a Deus. A letra pode até ser, mas não trazem Deus. Então, meus irmãos, vamos fechar esse quadro. Eu estou resumindo bastante, tem muita coisa para compartilhar. Nós vamos para o capítulo 18. Verso 1: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Este é um retrato claro para você entender 17:1. Quem disse que não ia chover? Elias ou Deus? Os dois. Só que Elias falou o que Deus falou. Se Deus não tivesse dito, Elias poderia se apresentar e falar, não ia acontecer nada. Mas Elias ouviu o Senhor, e aqui é um exemplo claro de como isso acontecia na vida de Elias. Que veio a palavra do Senhor a Elias depois de muitos dias. É interessante, se você olhar lá no versículo 1, depois no versículo 8, você tem, versículo 1, versículo 2, depois versículo 8, você tem um espaço de tempo. Do versículo 1 ao 2 não. Quando ele se apresenta ao povo, no 2 o Senhor dá a saída para ele, vai para o ribeiro de Querite. Depois no versículo 8 ele é enviado a Sarepta, no coração de Sidom, no coração das trevas, no coração de um povo que estava invocando Baal, que dizia: Baal é o Deus da chuva e da prosperidade.
E muitos crentes acreditam que eles são prósperos ou podem alcançar alguma coisa porque são bons ou porque são bons negociantes, negociadores e profissionais. Não dependem de Deus. Não tem uma vida de dependência de Deus. Nós estamos na época em que se diz que a capacidade humana é o máximo. Eu digo que a capacidade humana sem Deus nos torna bestas. O homem sem Deus, ele é inescrupuloso, ele destrói o seu próximo, ele arrebenta com o seu semelhante, ele não respeita o seu próximo, e nós estamos vivendo uma geração que não respeita ninguém. Mas Deus tem seus profetas. Deus tem os seus profetas. Deus tem os seus porta-vozes. E então nós vemos, depois de muitos dias, a gente pensa assim, puxa, Deus estava falando com Elias todo segundo. Não, as palavras-chave da nossa vida, elas não vêm toda hora. Deus te dá uma palavra e você tem que andar nela até que venha uma outra palavra. Mas para você andar nesta palavra, você tem que estar em sintonia com Deus. Elias saiu de Quiret para Sarepta. E lá Jesus, lá na frente, vai dizer, haviam muitas viúvas em Israel, mas Deus envia Elias para uma mulher gentia, que ninguém dava nada, para dizer que o amor dele alcançava a todos. Que mesmo que Sidom fosse um lugar de destruição, ele manda um profeta dele para sustentar uma mulher que não tinha ninguém por ela em Sidom. Glórias a ele, irmãos. E o primeiro então diz que no terceiro ano, entendo que esse terceiro ano não, porque você vai ler Jesus falando e você vai ver Tiago falando que a seca durou 3 anos e meio, né? Então esse terceiro ano não é o final, entendo na minha pequena percepção que é depois que ele foi para Sarepta. Ele primeiro foi para Querite, depois ele foi para Sarepta. Possivelmente 1 ano em Querite e possivelmente 2 anos e meio em Sarepta, terceiro ano. Isso é para aqueles que, tá vendo, tem erro aqui, não tem erro nenhum na palavra de Deus. No terceiro ano, o Senhor diz a Elias, novamente agora, vai e apresenta-te a Acabe. Aqui vem o poder e o ministério de Elias de uma maneira extraordinária. Vocês conhecem a história. E o Senhor diz, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então quem disse que não ia chover? Deus. Quem disse que haveria a volta da chuva? Deus. Como Elias vem e diz, segundo a minha palavra, a viúva explica que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Glórias ao Senhor, irmãos. Amém? E foi Elias, verso 2 do 18, e foi Elias apresentar-se a Acabe. E diz o texto, e a fome era extrema em Samaria. Verso 13, Acabe chamou Obadias e o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Veja aqui um homem servindo a Deus secretamente. Porque Obadias pegou, verso 4, porque sucedeu que destruindo Jezabel, veja que Acabe, além de ser um homem que não estava andando na vontade de Deus, a mulher dele assumiu o governo e passou a determinar as coisas segundo deveria ser, segundo os olhos das trevas. Porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Aí
Acabe, o rei, manda Obadias sair para ver se achava algum resto de palha para dar para os cavalos, senão ia morrer tudo. E o Senhor manda Elias se apresentar diante de Obadias. E Elias diz: Obadias, vai lá e diz para Acabe que eu vou me apresentar a ele. Aí Obadias, conhecendo um profeta de Deus, diz: ah, não, você não tem pena de mim, não? Porque vai ser que eu saia daqui para ir lá falar para ele, o Senhor te arrebata daqui para outro canto, eu passo por mentiroso e meu pescoço vai embora. Aí Elias acalma ele e diz: não, é o Senhor que está dizendo. Então o Senhor não vai me tirar daqui, manda Acabe vir. E aí então, quando Acabe se apresenta, né? Quando Acabe se apresenta, lá na frente, verso 17, vamos pular aí, não temos tempo, né? São 3 capítulos. Irmão, você está pregando sobre 3 capítulos? Não, estou pregando sobre alguns versículos. Verso 17 do 18: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, olha como é que é interessante a natureza humana: és tu o perturbador de Israel. Como muita gente olha para a igreja perturba o mundo, está perturbando a nossa vida aqui. Aí Elias diz: quem é perturbador de Israel é você, ó rei. Verso 18: Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Veja, Elias se apresenta, diz algo e some. 3 anos e meio depois ele volta, chama o rei e diz: muito bem, chama a corja, chama os profetas de Baal, 450, para o Monte Carmelo. E manda vir todo mundo. E aí no verso 20, e os profetas de Azerá, e o verso 20 diz: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Quando se diz profetas, quais profetas? Quais? E houve silêncio na terra. Quais profetas, irmãos? De Baal, de Azerá. E então, verso 21, Elias se chegou a todo o povo, e agora vem o ministério de Elias, de que João é chamado. João o Batista, ele vem no poder de Elias. Mas diz a palavra que João Batista não fez nenhum sinal. Como que ele é comparado a Elias? Aqui está a comparação. E lemos, verso 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ter um coração camaleão? Uma hora é verde, outra hora é amarelo, outra hora é azul, outra hora é rosa. Quem são vocês? Até quando vocês vão pender entre 2 pensamentos? Parem de brincar. E ele disse: se o Senhor é Deus, seguiu. Ou se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Por que será? Não vou responder não.
Então, verso 22, Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Então, vocês estão vendo a disparidade. 1 contra 450. Muito bem, façam o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte, verso 23. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Eu divido em pedaços e o ponho sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Então, verso 24, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. Aí o povo, opa, vai ter uma demonstração, então isso é uma coisa boa. Eu quero ver para crer. Quantas pessoas dizem isso aí? E vocês conhecem a história. Os profetas de Baal, Elias disse para ele: vocês são muitos, então preparem vocês primeiro e comecem aí a cerimônia primeiro. E eles prepararam o altar deles, puseram a lenha, não podiam pôr fogo, e começaram a invocar o Deus deles, e começaram a invocar, e foi passando as horas e nada, e aí Elias começou a dizer: gritem mais alto, porque quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe ele viajou, não é? Está viajando, está longe. Gritem mais. E diz a palavra que eles começaram, como de costume, a se lancetar. A gente não entende por que cresce hoje as pessoas se machucando, se ferindo, se marcando. É um sinal de tentar chamar alguém. Meu Deus não me manda ferir meu corpo. Esse corpo é santo. Mas os profetas começaram a lancetar, diz a palavra que o sangue começou a correr na terra. Verso 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas conforme ao seu costume. É assim que Satanás faz. Satanás suga o último da tua vida. E as pessoas não acordam para ver. Elas estão se machucando, mas não conseguem perceber. Diz que até derramarem sangue sobre si. Aí até o meio-dia eles gritavam, profetizavam. Veja, profetizavam. Mas quando Deus põe a mão, nenhum poder de treva alguma pode fazer algo. Quem é o Deus que você serve? E então, nós conhecemos a passagem, que eles profetizaram até o sacrifício da tarde, 3 horas. De manhã até a tarde, aqueles homens pularam, gritaram, berraram, se machucaram, profetizaram sim. Mas era trevas. Aí, verso 29, no final diz: não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Agora Elias diz muito bem. Elias, primeira coisa, ao ministério de Elias: chegai-vos a mim. Ele chama o povo. E o que ele faz? O que ele faz? Depois, a primeira coisa, irmãos, é restaurar o altar do Senhor. Deus só olha para um altar, para um sacrifício perfeito que Ele pode atentar. Não vou falar muito sobre o assunto. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. A obra de restauração. Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí os discípulos perguntam: mas Senhor, cadê Elias? Elias já veio e fez tudo o que quiseram com ele. Mas então eles entenderam
que Jesus lhes falava de João Batista. Qual foi o ministério de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Raça de víboras, filhos de cobras venenosas, filhos do diabo. Vocês acham que podem escapar da ira de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, arrependam-se. Vocês estão quebrados, destruídos, vocês estão servindo um outro Deus. Por que me arrepender? Porque eu servia as trevas. Se eu não enxergar que eu servia antes o diabo, eu não consigo entender o que é servir a Deus. Tem gente, eu não era tão assim. Não importa se você não era, porque o diabo tem os frufruzinhos também, não é? Ele não leva todo mundo no buraco, ele deixa alguns mais ou menos para a pessoa se iludir que ela está bem. Cuidado. Mas Elias restaura o altar do Senhor, que estava quebrado, e ele toma 12 pedras, cada uma representando as 12 tribos de Israel, os 2 filhos de Jacó. E ele, verso 32, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Aí ele faz um rego em volta, segundo a largura de 2 medidas de semente. E aí ele põe a lenha sobre o altar, divide o bezerro. E numa época de seca, de 3 anos e meio de seca, ele diz, tragam água e derrame água em cima desse altar aqui. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, você é doido. Cadê? Não tem água para dar para a gente beber, você vai desperdiçar água. Se você olha para estas coisas, você diz, é maluquice, sim, graças a Deus, Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, irmãos. Eu disse 7 vezes, são 3 vezes. Ele derramou água. O 3 também fala da morte e da ressurreição. De maneira que o rego encheu de água, o altar ficou cheio de água. E aí qual é a oração de Elias? Qual é a oração de Elias? Em que momento ele ora? Verso 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, que hora que Jesus morreu? Na hora do sacrifício da tarde. Aleluia. Não há restauração sem a obra perfeita de Cristo. No sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que eu não falei as coisas por mim, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba, conheça que Tu és o Senhor Deus. E qual é a parte final do versículo? Antes da vinda do Senhor, Ele enviará o profeta Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Qual o ministério de Elias? Converter o coração dos filhos de Israel.
E então o que aconteceu? Verso 38, então caiu fogo do Senhor, caiu fogo do Senhor e consumiu, 38, o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, o que eles clamaram? Irmãos? Vocês não conseguem proclamar essa verdade com entusiasmo no espírito, não na alma? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aqui está um homem sujeito às mesmas paixões, mas que, abrindo mão da sua própria vida, enfrentando a oposição e sem ninguém ao seu lado, nós, se ficamos sozinhos, acabou o mundo para nós. Quantos crentes passam por um período de solidão, a primeira coisa que fazem é esquecer do Senhor. Vemos um homem que luta sozinho. E os homens que Deus levanta, não que são solitários, eles lutam pelo Senhor. Se alguém afagar minha cabeça, alguém, eu estou com você, então eu sou um guerreiro. Mas se eu estiver no meio da escuridão e não tiver ninguém, como depois Elias vai dizer: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. Esse era o sentimento de Elias, esse era o coração de Elias, porque ele sabia. Mas Obadias escondeu os 100, não é? Mas ele sabia? Não, Deus o surpreende. Eu tenho os meus 7.000, aleluia! Deus tem os seus guerreiros. Queres tu estar entre eles? Ou quer ser como aquele povo que Elias pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, você quer ir para o mundo? Vai de uma vez. E diz que o povo não respondeu nada. Quando você tem convicção, você é pronto para dizer: eu sei a quem eu sirvo. Eu sou nada. Elias era sujeito às mesmas paixões. E por que ele se apresenta ao povo no meio do caos e diz: não choverá? Porque ele estava em comunhão com Deus no secreto. Ele estava na oração, ele estava na busca de Deus, ele estava permitindo que o Espírito Santo tratasse das suas paixões, para poder ter a ousadia de dizer em nome do Senhor: não vai chover. Senão, enquanto eu não abrir a boca e dizer vai chover agora, e depois você vai ver que ele vai fazer isso. Eu não vou ler o texto agora, porque não dá tempo. Mas Elias depois diz para Acabe: pode festar aí, comer, né? Come bastante. Eles mataram os profetas de Baal. Depois Elias chama o moço que está com ele e diz para Acabe correr. Primeiro ele vai para o monte, vocês se lembram? E ele manda o moço olhar para o lado do mar Mediterrâneo. E ele fez o quê? Quem se lembra? Ele se afundou e não olhou para o mar, ele estava falando com Deus. E o moço voltava: o que você viu? Nada. Segunda vez: você viu? Nada. Terceira vez: nada. Quarta vez: nada. Aqui que está o 7. Eu vou até no 3.
Na 7ª vez, o moço volta, e o que ele diz? Eu vejo uma pequena nuvem. Aí nós cantamos, vai chover, né? Vai chover, mas a gente não crê. Nós não temos a garra. E diz aquele moço, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! Corre então dizer para Acabe, sebo nas canelas, porque você vai ficar atolado no barro. E Acabe montou no seu carro e diz que o Senhor ungiu os pés de Elias, que correu na frente de cavalos. E o Senhor diz ao profeta Jeremias, você está entediado aí porque você está correndo com os homens? E quando você tiver que correr com os cavalos? A igreja é chamada a correr com cavalos, não com o homem. Se é para viver igual homem, que diferença faz? A igreja é chamada a viver no poder do Deus vivo. Vive o Senhor em cuja face eu estou. E então isso transforma as nossas vidas. Isso vai impactar este mundo. Não significa que o mundo vai nos entender ou aceitar, mas haverá um testemunho claro e nítido de quem é o nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos orar. Teria muitas outras coisas para dizer. O que é a comida celestial? O que é viver no sobrenatural? O que é viver no poder de Deus? A gente olha para a nossa conta bancária e a nossa fé é do tamanho da conta bancária. A nossa comunhão com Deus é do tamanho das coisas que estão aos nossos olhos. Nós não vemos o Senhor. Mas não é para entrar no desespero, é para decidir, Senhor, eu quero te seguir. Não só como religioso. Não é que você é insincero, não. Às vezes nos falta enxergar um pouquinho mais e ver que o ribeiro de Querite secou. E que Deus tem uma outra comida para nós. E que se eu não ouvir a sua voz, eu não vou comer essa outra comida. Deus quer te chamar, ou melhor, Deus está te chamando para ir além de onde você está. Senhor, a tua igreja está aqui reunida, neste lugar. Quantas vezes nós nos comportamos como quem viu os teus milagres um dia, mas a água secou. E nós ficamos parados ali, esperando que a água volte, quando o Senhor tem uma outra comida. Tem um outro milagre, tem uma outra obra no nosso coração para transformar nossas vidas, para que sejamos verdadeiramente testemunhas do Senhor na terra. Obrigado porque nos tira do conforto, nos tira do nosso mundo de segurança falsa, para que nós venhamos trilhar o caminho da palavra, de aprender a ouvir a tua palavra, de aprender a permitir que na oração, na intercessão, tu tratas com o nosso ego, tu tratas com as nossas afeições, com as nossas paixões, tu tratas, Senhor, com o mais profundo do nosso ser. Revela-nos a Ti, transforma nossas vidas. Queremos ouvir, Senhor, não cochear, não andar cambaleando, não sabendo para onde vai,
mas certos e seguros, e dizendo de coração: só o Senhor é Deus. Desperta-nos, Senhor. Desperta nossas bocas para proferir o Teu nome. Desperta os nossos corações para adorar a Ti. Desperta, Senhor, nossos corpos para celebrar ao Teu nome. Que não sejamos como o povo que não disse nada, porque estavam com o pé em duas canoas e não é possível. Em nome de Jesus, sela esta instrução no nosso coração. Fala conosco ao pôr a cabeça no travesseiro, ao acordar amanhã pela manhã, nos nossos sonhos e projetos, nossas ideias. Reaviva a Tua obra, para que o mundo, que é sempre um lugar de escuridão, possa ouvir verdadeiros profetas do Senhor. Em nome de Jesus, encomendo esses meus irmãos à Tua graça, para que prosperem no Senhor em tudo que o Senhor tem para eles. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.